Olá, eu sou Roberta Paixão, eu sou sócia da Livraria Mandarina, aqui no Baixo Pinheiros, em São Paulo. Oi, eu sou a Daniela, sócia da Livraria Mandarina. Eu e Roberta abrimos a Mandarina, vai fazer um ano, agora em agosto de 2020. E um sonho que se tornou realidade, uma livraria de rua, em Pinheiros. Precisamos de livrarias de rua nesse país. Então, a minha memória é uma memória afetiva do livro. O meu avô foi o primeiro livreiro da cidade de Campinas e sempre teve muito livro na minha casa, e essas histórias que eu ia imaginando e fantasiando, que a minha mãe e as minhas tias trabalhavam na livraria Amêndoa, e eu fiquei com essa história de, ai meu Deus, um dia quando eu crescer vou ser livreira. Então tem isso da origem, né? do resgate ancestral até, da tradição e também da leitura. Eu leio muito, sempre gostei muito de ler. Os livros me encantavam porque eu ia para outros lugares além da minha vida e do meu e daquela realidade, que a nossa realidade é pequenininha, né? E o livro é grande, os livros me levavam para muitos lugares. Então, essa é a minha história e esse afetivo do livro. E depois eu fui trabalhar com publicidade, com marketing. Encontrei a Roberta na formação de escritores, que é um curso do Instituto Veracruz. E foi amor à primeira vista e amor ao primeiro livro, digamos. Então, eu já tinha essa vontade, ela também trabalhava com literatura, ainda trabalha. E a gente se envolveu nisso e muito rapidamente, nem tão rápido, mas a semente foi rápida, a gente regou bastante a semente e cresceu a mandarina. Então, a minha primeira lembrança com os livros, eu acho que eu devia ter uns 4 anos ou 5 anos, eu era bem pequenininha. Eu lembro de eu na casa da minha avó, tinha a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. E eu não sabia nem ler, mas eu ficava passando a mão naquele livro, tirando a poeira, folheando as páginas, sentindo o cheiro, aquele cheiro de páginas amareladas, né? E aí, depois disso, eu aprendi a ler, obviamente, sempre gostei muito de ler e tive uma carreira como jornalista e como empresária na área de comunicação, até encontrar com a Dani no Instituto Veracruz, quando já estava retomando a minha formação com a literatura, né? E a gente decidiu abrir a Mandarina. Então, a gente, como eu estava dizendo, em 2018 a gente começou a fazer o Instituto Veracruz de formação de escritores, ficção, e ficamos muito amigas. E aí as duas se descobriram com essa vontade de abrir uma livraria. Eu já vinha tendo procurando um projeto que envolvesse literatura, né? Um projeto econômico, né? Que fosse um negócio para mim e que envolvesse a literatura. E a Dani também procurava algo nesse sentido. E aí juntou as duas vontades e forças, né? Porque abrir uma livraria, a gente abriu a Mandarina em 3 meses, entre obra, receber os livros, arrumar a livraria, foram 3 meses assim, papum, né? Então, porque eu acho que a gente é forte nesse sentido. E a nossa força, eu acho que está passando para a Mandarina, né? Se a gente imaginar que a Mandarina é uma árvore, imaginar essa árvore cheia de frutos, né, de tangerinas, ela está com uma raiz bem forte, mesmo passando por pandemia, passando por as dificuldades que se tem em ter um negócio no Brasil, né? A gente está com essa sensação de que nossas raízes são bem profundas e fortes. E isso que a Roberta acabou de falar tem tudo a ver com a resistência também. Eu, quando conheci a Roberta, eu tenho ainda, mas ele está parado, eu inventei, criei, né, um espaço que chama Quintal Amêndoa, no quintal da minha casa, onde justamente eu fazia essa ação de resistir ao que estava acontecendo no mundo.
Então, é um espaço onde as pessoas iam falar sobre o que está acontecendo no mundo, as engrenagens sociais, culturais, políticas. E o espaço, como era na minha casa, no quintal da minha casa, é um espaço social, cultural, político. E quando a gente se conheceu, a Roberta, inclusive, me conheceu porque foi num curso do Gonçalo M. Tavares, porque além das palestras, das falas e dos debates, a gente também tinha no Quintal Amêndola, eu e minha prima Tatiana, a gente começou a ter cursos, a receber professores, a receber várias pessoas de várias áreas, de todas as áreas de humanidades. Por isso a nossa curadoria aqui na Mandarina é muito focada em humanidades. Então, essa resistência, essa vontade de sair e mostrar para o mundo o combate, né? É um combate. Você ter um espaço onde você recebe as pessoas para falarem sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo hoje, e já está acontecendo há alguns anos, o retrocesso que está acontecendo no mundo, já é um combate. A Mandarina é uma livraria de rua, então aí vem a resistência, e vem isso que a Rô falou sobre as raízes. As nossas raízes, a raiz da Mandarina, para mim, tem muito a ver com Quintal Amêndola, porque eu fiquei 5 anos trabalhando nesse projeto, e muito envolvida com ele. E daí, quando surge a Mandarina com a Roberta, vem a raiz da Roberta, que é o jornalismo, que é conhecer as pessoas. Tem esse lado da Roberta muito do mundo. Ela conhece, fala, sabe, gosta de trazer as pessoas para perto, e a gente virou livreira. O que faz? As livreiras, elas fazem o seguinte: elas leem muito e indicam livros de todas dentro da nossa curadoria, claro. Mas a gente indica, e a gente indica com prazer, a gente tem clube de leitura. É também, claro, muito forte essa vontade de que as pessoas leiam mais, de que as pessoas possam ter livros em casa, que as bibliotecas fiquem mais cheias e também uma diversidade, porque a gente está aprendendo muita coisa, a gente está lendo outras... A gente gosta de literatura, mas a gente está querendo conhecer outros mundos. Então, a gente tem lido uma variedade de livros, e assim a gente pode ajudar o mundo a ler mais. O que a gente queria com uma livraria de rua? O que as pessoas que chegassem aqui iriam receber, né? Então, a gente trabalhou muito essa questão do posicionamento, de ser um espaço de pensamento crítico, onde as pessoas poderiam adquirir mais conhecimento, trocar conhecimento, refletir e de forma acolhida, né? Aqui, como se fosse embaixo de uma árvore, né? Você ser acolhida à sombra de uma árvore, né? Nessa São Paulo, que é uma panela de pressão, a Mandarina ser um oásis para as pessoas poderem relaxar, refletir e adquirir conhecimento. Dentro disso, a gente construiu 3 unidades de negócio. Uma delas é a venda de livro e tudo que gira em torno do livro, né? Eventos, noite de autógrafo, tarde de autógrafo, clube de leitura, e etc., sarau e etc. Outra linha de negócios são os cursos. Cursos que a gente tem uma gama desde sociologia e literatura até astrologia. E a outra linha de negócio seria o café, porque né, livro e café combinam, né? Então a gente encomendou de produtores rurais de Minas Gerais um café com notas de mandarina, notas cítricas, né? E acho que a Dani pode falar um pouquinho sobre os cursos. A Mandarina são leituras frutíferas, e tudo que sai da Mandarina são frutos, né? E são frutos que a gente oferece. Dentro disso, os cursos que a Roberta falou, são vários cursos. A gente tem curso de filosofia, já teve, ainda tem, curso de filosofia, curso de relações internacionais, curso sobre astrologia, que ele é voltado à filosofia, porque aqui a gente trabalha muito com as humanidades, como eu já disse, então, filosofia, psicanálise.
direito. A gente tenta sempre também colocar os cursos, os eventos, as nossas lives, que tenham a ver um pouco com o momento que a gente vive. Como a Dani falou, a gente está muito ligada no que está acontecendo no mundo. Então, a gente está acontecendo agora aqui na Mandarina, desde junho, né? O ciclo de palestras sobre o Oriente Médio, e aí no meio do caminho a gente tem a situação no Líbano, né? E aí a história contemporânea entra no curso, né? Assim como o curso de filosofia, a gente fechou um curso que tem a ver com as pestes, né? Dentro da literatura, as pragas, o amor, a gente teve também sobre amor, o amor dentro da literatura russa e o amor dos filósofos, Platão, Santo Agostinho, Sade. Então, isso tudo faz a gente entender o mundo a partir dos cursos da filosofia, das humanidades, da literatura. Isso é o nosso pensamento crítico que a gente acredita. Para isso existe uma livraria, para frutificar. Isso é importante dizer, porque isso torna o horizonte do negócio, da livraria, muito mais extenso, né? Não é só... não está calcado apenas em vender livros. Claro que vender livros é muito importante e é para onde a gente também espalha, né, o conhecimento por meio dos livros. Mas também o negócio ele pode se multiplicar em outras formas dentro dessa gama do conhecimento, né? Você pensar a livraria como um lugar de conhecimento, um centro cultural, né? E um lugar de encontros também, que tem isso da gente ter um blend mandarina, da gente pensar nessas leituras frutíferas. É um espaço de encontro cultural. Muitas pessoas vinham, né? Agora a gente está na pandemia, mas vinham fazer encontros aqui, reuniões, entrevistas, autores se encontram aqui, leitores encontram-se com os autores, e mesmo todos esses eventos que a gente tinha, né, que a gente eram presenciais e agora são online, isso tudo são encontros, inclusive online. A gente tem um clube de leitura que outro dia tinha quase 50 pessoas participando. Então, ali tem uma participação. As pessoas perguntam, falam. E isso é uma outra coisa que aconteceu agora, entrando na pandemia. A gente primeiro, a Mandarina já está reconhecida, já existe aqui na rua, né? Então, esse nosso trabalho de raiz foi aparecendo quando chegou a pandemia e as pessoas continuaram com a gente. Então, a gente recebia diariamente muitos pedidos, muito incentivo, força que vai dar certo. Daí a gente começou a entregar livro nós duas. Então é isso. Quando chegou a pandemia, a gente percebeu que a raiz estava afincada e estava muito forte, está muito forte. A gente conseguiu, isso também eu acho que tem a ver com a forma que a gente está construindo a livraria, de um dia para o outro começar a vender online, porque a gente não vendia online antes da pandemia, né? A gente tinha até o projeto de ter o e-commerce, mas ainda não tinha feito. E de um dia para o outro a gente se viu na situação de ter que vender online pelo WhatsApp e entregar livro em São Paulo. A Daniela pegou o carro dela, eu peguei meu carro e saímos entregando livro pela cidade toda. Até depois de um mês e meio, o rapaz que trabalhava no valet da rua estava sem trabalho e ele começou a fazer as entregas para a gente como motoboy, o que também é uma forma de ajudar o nosso entorno, né? E aprendemos a fazer logística, que a gente nem sabia como é que era para mandar pelo correio o livro, e rapidamente a gente teve essa flexibilidade de se reinventar mais um braço, né? Assim como aprendemos a fazer lives, Zoom, muita coisa, foi muito aprendizado, e com uma rapidez, que acho que isso a gente tem também, é uma rapidez. E a confiança de todo mundo que já veio, conhece, reconhece nosso trabalho e a nossa... O que é a Mandarina, né? Então, é isso.
é a confiança de saber que eu e Roberto estamos por trás e a gente vai indicar e a gente está aberto para conversar, para incentivar a leitura, para disponibilizar os livros para o mundo. E o que é bonito disso tudo, que a gente descobriu com a pandemia, a gente tem que ver lá dos bons, né? Que essa nossa conexão online acabou trazendo clientes do Brasil todo. Então, a gente, no nosso clube de leitura, que a gente passou a ter 2 vezes por mês, né? A gente só tinha uma vez, mas a pedidos passamos a ter 2 vezes por mês, porque as pessoas precisam, né, se conectar, mesmo que seja por meio da plataforma digital. A gente começou a ter contato com pessoas do Brasil todo. Então, mandando livro para Rondônia, mandando livro para Ceará, para o Rio Grande do Sul, Pará. Enfim, pessoas entrando no nosso clube de leitura lá do interior da Bahia. Então, isso é muito bonito de ver, sabe? Isso dá uma recompensa, assim, para o nosso trabalho, né? E isso te recompensa também a quantidade de gente que veio conversar com a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma campanha maravilhosa que a gente fez junto com o autor, o Milton Ratum. Ele veio até aqui conversar com a gente, perguntar como a gente estava. Veio realmente, né? O que ele podia fazer, veio dar uma força para nós, como é que eu posso ajudar? E a gente criou uma campanha junto com o Milton Ratum, onde todos os livros do Milton Ratum vendidos aqui, 10%, a gente daria 10% de desconto, ele cederia os direitos autorais dele e autografaria todos os livros vendidos aqui pela Mandarina. Então, foi assim, uma mão dupla, muito, muito generosa. Bacana. De trabalho, né? Trabalho, esforço também, porque a gente deixava na portaria dele muitos livros e ele autografava, daí a gente ia buscar. Com essa campanha, a gente frutificou e mandou livro para todos os estados do país, praticamente. Todos. Né? Todos, Tocantins, Amapá. Foi incrível. Então, lugares longínquos, o que mostra que o brasileiro, claro que ainda tem uma baixa leitura no país, mas se a gente se basear na nossa experiência aqui, o Brasil todo lê. Né? Porque a gente viu a gente pedindo livros de vários lugares. E também, né? Para apoiar, porque a gente percebia muito isso. Vocês são uma livraria de rua. O Milton Ratum também divulgou nas redes sociais dele essa campanha, a livraria. E a gente recebe isso todos os dias. Sim. A gente quer apoiar livrarias de rua, Então é isso. O apoio mesmo. E a confiança. E a vontade que a livraria não feche, não pode fechar a porta de uma livraria que se abriu, porque são poucas e são únicas. Isso é legal de falar também, pessoas, é muito importante. Acho que também teve apoio dos autores, Milton Ratum, e outros das editoras. Teve editora que destinou parte da venda online delas para a Mandarina e também para outras livrarias de rua. Agora a gente foi agraciada pela retomada, é um projeto que chama Retomada das Livrarias, da ABL, junto com algumas editoras, e a gente foi contemplada, a gente está muito feliz. Então, eu acho assim, a gente viu se a gente queria que a Mandarina acolhesse o mundo, a gente foi muito, a Mandarina está sendo muito acolhida também pelo mundo. Então, outra coisa também que a gente pensou quando foi construir a Mandarina, né? A gente sabia que a gente está numa casa de 100 metros quadrados. Não tem espaço físico para ter toda a literatura do mundo, obviamente, nem todos os assuntos. Então, o que a gente partiu? Daquilo que tem a ver com a gente, porque já que somos livreiras dessa livraria, tinha que ser livros que façam parte ou faziam parte do nosso acervo pessoal também, né? Do nosso background de leitura. Na nossa a curadoria. Na nossa curadoria. A gente foi curada pela literatura também, né? Nós somos mulheres de 50 anos que usamos muito da literatura para aguentar a vida mesmo, né? E é o que a gente fala para todo mundo. Se você tem um livro na mão, metade dos problemas já estão resolvidos, porque é quase uma meditação, né?
Então, é uma meditação. Por isso a gente tem muita literatura. A gente tem humanidades. Muita poesia, humanidades, filosofia, psicanálise. História. Ciência política, filosofia. E temos uma sala incrível, infanto-juvenil, que tem céu estrelado para as crianças. Artes, teatro, música, dança, arte contemporânea, arquitetura. Tudo um pouco de cada. O que mais a gente tem é literatura, né, Rô? O que mais a gente tem é literatura brasileira e estrangeira. Um forte lado também de poesia e editoras independentes. Então, editoras independentes é muito forte aqui. A gente tem muitas editoras independentes. Do Brasil todo. Então, assim, a gente está sempre com a porta aberta para receber as editoras independentes, porque a gente sabe que tem pouco espaço para elas no mercado. Assim, tem poucas livrarias no Brasil, tem poucas livrarias. A gente queria... tem pouquíssimas para as editoras independentes. Então, a gente queria, desde o início, ter um espaço dedicado a essas editoras. A gente tem aqui uma parede só de editoras independentes. E dentro dessa parede, assim, do lado, na parede do lado, também tem um recorte muito diverso, com diversidade, né? Gênero, raça. Isso é muito importante para nós, porque é isso, a gente precisa que as pessoas leem o máximo possível sobre todos os assuntos para o saber e para o conhecimento incorporar. Porque é isso, a leitura é isso. Vamos nos incorporar, vamos nos dar corpo ao nosso conhecimento para a gente saber o que está acontecendo no mundo. Isso é muito importante. E tem esse dentro ponto da humanidade. também, na humanidade. Por exemplo, a literatura de gênero e raça agora está mais em voga, mas há muito tempo ela estava marginalizada, então é difícil. Ainda hoje é difícil você encontrar para comprar. Então, assim, a gente quer dar voz, né? Quer dar espaço, e para a gente é um prazer quando alguém pede, eu queria o livro tal, e a gente tem, né? Só aí a gente encontra, isso a gente escuta bastante. Eu vou procurar na Mandarina porque lá tem. Isso é incrível, porque a gente faz a nossa curadoria é feita a dedo. Eu e a Roberta, a gente escolhe os livros um a um. A gente vai atrás das editoras, ou as editoras vêm até nós. Hoje em dia, muitas nos procuram de longe, mais longe, que não são de São Paulo. E a gente escolhe mesmo, vai lá. A gente não leu ainda, vamos ler, mas a gente se interessa, quer saber do que se trata. Então, é uma curadoria que cura, é curado, essa casa, esse sobrado aqui em Pinheiros é todo curado. Quando a gente se juntou, eu tinha o Espaço Quintal Amêndola. O quintal, para mim, quando eu comecei nessa história de querer me frutificar e frutificar o mundo a partir de palestras e a partir de encontros, o quintal começou a criar raiz. Veio dali, da raiz amêndola, do quintal amêndola. Conheci Roberta e conversando e entendendo o que era isso de frutificar a vida. Para mim, teve muito a ver com essa terra e essa raiz do quintal amêndola. Quando a Roberta e eu chegamos numa árvore, para mim teve tudo a ver com o quintal amêndola, mas tem muito mais do que isso. A perenidade da árvore, da mandarina, que quer dizer tangerina. A gente foi trabalhando junto, até a gente teve uma ajuda de uma amiga nossa, de branding, para trabalhar mesmo esses elementos. A Dani estava trazendo a terra, a questão do quintal, eu estava trazendo toda a minha experiência em negócios, e, enfim, minha experiência com literatura, e a gente queria... Eu também tenho uma empresa chamada Book, que é ligada com a promoção da literatura também, então a gente queria que tivesse um pouquinho de cada uma e que representasse esse lugar de pensamento crítico, um lugar onde as pessoas poderiam fertilizar, vamos dizer assim, uma terra fértil. Semear uma terra fértil, onde as árvores pudessem crescer e ficarem para sempre. E a gente chegou na mandarina por quê? Porque a mandarina, primeiro que é uma árvore que dá fruto até ficar velhinha.
Então, ela é perene, ela nunca deixa de dar o fruto. O outro ponto, e é o que a gente quer, né? A gente quer longevidade para a mandarina. O outro ponto que a gente pesquisando descobriu que na literatura chinesa, uma das mais antigas do mundo, o fruto que é onde a primeira vez que aparece a mandarina, tangerina numa literatura foi nessa literatura chinesa de centenas de anos atrás, o que mostra também que é uma fruta perene, né? E aí a gente começou a trabalhar com esses atributos da tangerineira, né, da mandarineira, e emprestando todos esses atributos para a própria livraria, né, de ser um lugar, um espaço fértil, onde o conhecimento poderia brotar, fertilizar e crescer. E dentro disso, o fruto são gomos. A livraria, a mexerica, a tangerina, tem vários gomos. Isso também foi algo que a gente estudou. Bom, vai ser um gomo curso, um gomo café, um gomo livros um gomo debates. Então, a gente tem, inclusive, no nosso site, os gomos, né? Então, cada gomo tem o seu nome. É um fruto, os seus gomos frutificam cada pedacinho da livraria. Isso foi muito legal. É um fruto incrível. Ele frutifica por vários meios, né? O fato de estar na rua nos dá liberdade. A gente teve um exemplo agora durante essa pandemia que, por a gente estar aqui na calçada, a gente teve uma flexibilidade maior do que as livrarias, por exemplo, que estavam no shopping center, né? Então, a gente conseguiu manter o nosso negócio rodando porque a gente estava na rua. Então, isso aí é só uma questão pragmática do negócio. Mas, em termos de independência, eu e a Dani, a gente decide uma coisa hoje e amanhã já está sendo feita. A gente não é um transatlântico com 200 lojas que precisa de um capitão para poder fazer a manobra. A gente é um veleiro, a gente consegue ir de acordo com o vento, a gente tem agilidade para virar o barco na hora que precisar. Então, eu acho que isso tem a ver com a livraria de rua. Mais ainda, a livraria de rua ela tem personalidade e a personalidade dela também é do consumidor que a frequenta. Então, a gente aqui na rua, a gente está misturado com esse público do nosso entorno, né? Então, assim, a gente tem muita relação com os restaurantes que tem aqui, com os moradores da rua. Então, é quase uma família, né? A gente conhece as pessoas pelos nomes. Então, eu acho que isso tem a ver com... quanto à importância de ser uma livraria independente e ocupar esse espaço. Porque aqui é uma rua bem ativa, tem muitos restaurantes, mas não tinha uma livraria. E esse quadrilátero, esse pedaço do Baixo Pinheiros, é muito rico, é muito vivo, vivacidade, as pessoas vêm andar aqui, muita gente vem de outros bairros no final de semana. Então, o alimento, comida, já tem muito. O alimento, livro, alma, leitura, não tinha nenhum. Então, a gente ocupou um espaço que era um espaço muito voltado à só alimentação. E quando a gente ocupa com essa independência nossa, a gente pode, por exemplo, vou dar um exemplo, no carnaval a gente abriu e servia alguma coisa para beber, já com os livros tinha gente que entrava. Então a gente tem uma independência e uma mobilidade aqui para fazer com que as pessoas no entorno saibam e possam usufruir, possam conhecer e entrar numa livraria, que também é um espaço de alimentação, outro tipo de alimentação. É muito importante. Todos os bairros deviam ter pelo menos uma livraria, porque não é só de comida que a gente vive, né? É fundamental isso. A gente estava até na semana passada, só um parênteses, a gente teve uma live aqui com a advogada Ana Lívia Ribeiro, né? E a gente estava falando sobre os bairros de periferia que são carentes de tudo, né?
E aí eu disse assim, vamos abrir uma Mandarina na periferia, porque é isso, assim, todo bairro, aqui em São Paulo, no centro, em vários bairros aqui de classe média, não tem livraria. Não. Então, eu estava falando com uma amiga hoje que mora em São José dos Campos, só tem livraria em shopping em São José dos Campos. Então, assim, há uma carência por livrarias, por esse espaço de cultura, de pensamento crítico, de conhecimento, né? E abrir uma livraria como essa, aqui como a gente fez, com essa coragem, também é um incentivo a muitas pessoas. Muita gente liga para nós. Ela falou de São José, anteontem, uma moça me ligou do Pará, falou, sabe o que é? Eu quero abrir uma livraria aqui no Pará. Tem uma outra menina que mora aqui em Santo André que me ligou. Então, é um incentivo e é uma força, dá força para nós. Porque não é que é assim abrir uma livraria, gente, é abrir uma livraria, é um negócio no meio de São Paulo. De repente entra uma pandemia, quando a livraria tem 9 meses, a gente rala. É o glamour. A gente trabalha muito. Então, esse incentivo, e quando as pessoas ligam para a gente e a gente pensa, tomara que tenha mais livrarias por aí, é claro que isso também dá maior prazer da gente ver. Isso é importante. Importante pra caramba saber que tem mais gente querendo. E quando a gente vê ocupar as ruas com livrarias. Quando a gente vê uma livraria sendo aberta, por exemplo, ano passado, essa mesma época, em agosto do ano passado, que a gente estava abrindo aqui, a gente foi visitada por uma moça lá do Rio de Janeiro, que estava com interesse em abrir uma livraria. Ela veio fazer benchmark aqui com a gente conversou bastante e tal, e ela abriu esse ano, ela abriu a livraria Janela lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente servir de benchmark, de inspiração para outras livrarias surgirem no Brasil é uma realização, né? É muito importante a gente estar aqui, encabeçar e fazer esse movimento de livrarias de rua. Porque, assim, tem essa questão, por exemplo, a Biblioteca Mário de Andrade é importantíssimo, ela possibilita muita gente pegar no livro, né? As bibliotecas são muito importantes. E a livraria, ela complementa esse trabalho da biblioteca, né? Então, assim, se pudesse em cada bairro, subbairro, mini-região, que a gente estava conversando com a Ana Lívia semana passada, ter uma livraria em São Paulo e no Brasil, nossa, as pessoas iam ter acesso ao livro, né? E ainda mais num momento como agora, que estão querendo atrapalhar o mercado editorial, né? Tirar o acesso ao livro, agora né? É complicado, né? A livraria tinha alguns meses, eu não sei quantos meses a gente tinha, acho que a gente tinha poucos meses, porque isso foi em novembro. Então, a gente abriu em agosto, daqui 4 dias faz um ano. Em novembro, a Conceição Evaristo veio lançar o livro dela aqui. Um livro de poemas, que é bilíngue, português-francês. E a gente divulgou, Conceição Evaristo vem na livraria, a gente ficou aqui felicíssimas as duas, a gente tinha visto a Conceição lá em Araxá. Bastava ter a gente, já estava feliz para ter Conceição aqui, a gente ficou super feliz, nossa, daí, claro, foi todo mundo, um monte de gente ligando, mandando mensagem, e uma delas, uma amiga minha tem uma filha que é adolescente, e veio conversar comigo e falou, será que eu posso falar com a Conceição? Pode, claro, vamos combinar então no dia que a Conceição estiver aqui, eu te chamo. E aí a Conceição, ela ficou aqui num hotel muito perto da livraria. E ela me ligou, falou, cheguei. E eu liguei para essa menina e falei, olha, a Conceição chegou aqui, eu vou até o hotel conversar com ela. Daí fui até o hotel, estava falando com a Conceição, e essa menina me ligou e eu falei, vem aqui, vem para cá, que a Conceição está vindo para a livraria. Então a Conceição chegou junto com a gente, a comitiva, o pessoal dela, eu, e essa menina, adolescente, abraçou e falou, eu estou fazendo um trabalho sobre as autoras negras, é uma honra estar aqui te abraçando, abraçou, começou a chorar. E para mim foi muito bonito, foi muito incrível isso de entender e de perceber ali naquele momento como eu estava sendo a ponte, como a Livraria Mandarina é uma ponte entre
leitores, autores, eles se encontram e podem conversar. Ali teve uma conversa entre as duas. A menina ficou completamente emocionada. E logo depois disso, na tarde daquele dia, não cabia de tanta gente aqui na livraria. Vieram umas 300 pessoas. Vieram umas 300 pessoas, era uma fila até lá fora, quase atravessando a rua é pequena. Tem aqui na frente uma doceira que veio perguntar o que estava acontecendo. Então, assim, para mim, a Conceição Evaristo aqui, numa livraria de rua pequena, essa menina conversar com a autora e contar que estava fazendo um projeto um projeto imenso, um projeto onde ela estava trazendo as autoras negras e poder conversar. Esse foi um encontro que, para mim, mexeu muito comigo, além de muitos outros, como disse a Roberta, mas esse mexeu muito comigo. Já que a Dani trouxe uma história emocionante, eu vou trazer uma de hard work mesmo, de trabalho, que a gente está acabando de sair do nosso primeiro inventário, que a gente virou noite aqui contando livro a livro. Então, hoje, eu e Daniela podemos dizer que todos os livros que estão aqui nessa livraria passaram pelas nossas mãos. Porque, que a gente estava falando, né? O glamour. A gente passou 2 dias contando os livros, tem quase 12 mil livros aqui na Mandarina, e nossas mãos ficaram carcomidas, ficaram sujas, ficaram todas cheias de sujeira debaixo das unhas, né? Então, assim, a gente ficou brincando. Cansaço físico. E a gente ria depois, assim, porque a gente fala, olha o glamour de ter uma livraria, com as mãos todas sujas, descabeladas, sentadas no chão, contando o livro, né? Então, assim, vamos dizer que depois da pandemia foi um evento bem marcante na história da Mandarina, nosso primeiro inventário. Primeiro teria que ter política pública, né? Incentivo à leitura, subsidiar, sabe? Alguma coisa tem que ser feita. Porque, por exemplo, se você pega o Uruguai, lá nas cestas básicas, vai 1 livro, 2 livros, vão junto com a cesta básica. Isso é o mínimo. O incentivo à leitura tem que ser desde criança, na educação, nas escolas. Educação básica. Acho que isso Essa descoberta do livro pela criança é muito importante. Então, assim, junto com uma Bolsa Família, poder ir um livro junto seria tudo de bom, né? Então, assim, incentivo, quando a gente fala incentivo à leitura, não só levar o livro para as crianças e para os adultos também, se possível, mas também não sobretaxar o livro, tentar levar esse livro mais acessível, né? Chegar nas lojas de forma mais acessível para o público. Não elitizar o livro, ter mais bibliotecas, né? A gente tem a Mário de Andrade, tem outras bibliotecas em São Paulo, mas ainda falta bastante biblioteca nesse Brasilzão, né? Então... divulgar as bibliotecas, colocar as bibliotecas nos roteiros, né? Nos roteiros turísticos, porque muita gente não sabe onde ficam as bibliotecas. Eu pergunto às vezes, não conhece, não sei onde fica, precisa aparecer, ocupar esse espaço, bibliotecas, livrarias. Eu acho que é isso, deixar o livro mais acessível para as pessoas passarem a mão e pegarem e quererem ler. O metrô aqui de São Paulo tem uma iniciativa bacana de deixa e leva livro, né? Quer dizer, você pode deixar seu livro lá para alguém pegar e levar. Isso é bacana. Nos terminais de trem, de ônibus, isso seria muito importante. Poderia ter um espaço para livros. Mas assim, e o governo mesmo, o governo em todos os níveis, federal, estadual, municipal, ter esse incentivo à leitura, né? A gente sabe que tem projetos, né? Tem leis de incentivo aqui para muitos projetos de escritores e de projetos para a leitura, mas precisa de mais. Precisa cada regiãozinha ter o seu espaço de leitura. Democratizar a leitura. É necessário. E não criar barreiras
para o livro, né? Então, assim, agora a gente está tendo essa discussão sobre taxar o livro em 12%. Isso vai inviabilizar muitas editoras, né? E o livro vai chegar para o consumidor final mais caro. Então, não tem muito sentido fazer isso. Nenhum sentido. Num país que tem um nível de leitura baixo. Então, é o contrário. Tem que incentivar mais, mandar produzir mais livros para tentar elevar esse nível de leitura do brasileiro. Frutificar